Minha esposa me pediu o divórcio na frente de toda a família dela no Natal, e todos aplaudiram, mas o que fiz depois deixou eles apavorados. Isso aconteceu no último Natal, e até hoje eu acordo às vezes com o som daquelas palmas ecoando dentro da minha cabeça. Eu tinha 33 anos e minha agora ex-esposa, Renata, de 31, decidiu explodir tudo da forma mais cruel que alguém poderia imaginar. Estávamos na casa dos pais dela para a ceia de Natal. Estava todo mundo reunido. A mãe dela, Sônia, o pai Maurício, a irmã Júlia e o irmão Caio. Todos conversando, brindando com vinho caro, falando de viagens internacionais, daquela família perfeita e unida que eles tanto amavam fingir ser. Então Renata se levanta no meio da sala, bate na taça de cristal com uma colher de prata e anuncia que tem algo muito importante para falar. Eu imaginei que ela fosse contar sobre alguma promoção no trabalho ou talvez anunciar que tínhamos finalmente comprado o apartamento que queríamos. Por um instante absurdo, até passou pela minha cabeça que ela pudesse dizer que estávamos esperando um bebê, mas não foi nada disso. Ela me olhou direto nos olhos, como se eu fosse um completo estranho naquela sala, apenas mais um objeto sem importância no cenário dela, e disse com uma frieza assustadora que estava muito feliz em poder anunciar para todos que estava pedindo o divórcio, que não conseguia mais continuar casada com alguém tão medíocre e sem ambição quanto eu. Silêncio total, um silêncio de Natal com cheiro de bacalhau e traição pesada no ar. 2 segundos depois, toda a família dela começou a aplaudir como se fosse a melhor notícia do ano. A mãe dela abraçou Renata com força e disse: "Que alívio, minha filha. Você finalmente acordou. Você sempre mereceu coisa muito melhor que isso." O pai levantou a taça comemorando. Júlia e Caio literalmente aplaudiram de pé, como se estivessem numa estreia de teatro, e Renata continuou falando como se eu tivesse deixado de existir completamente. Além do mais, o Fábio, meu chefe no escritório, já está me pedindo em namoro há meses. Ele sim me valoriza de verdade. Ele sabe o quanto eu valho. Não aguento mais desperdiçar minha vida com alguém que não vai a lugar nenhum. O irmão dela ainda soltou uma risada debochada. É verdade, parece que o Papai Noel chegou mais cedo esse ano aqui em casa. Eu só fiquei ali sentado na cadeira, completamente imóvel. Não chorei, não gritei, não supliquei por nada. Renata jogou os papéis de divórcio na mesa bem na minha frente e ordenou com aquela voz fria e dura: "Assina isso agora." E a mãe dela ainda complementou com desprezo: "Deixa a menina viver a vida dela em paz. Para de ser egoísta e aceita que você nunca foi suficiente para ela." Eu me levantei bem devagar, arrumei a camisa, peguei os documentos e disse apenas isso: "Espero que sua nova vida te trate do mesmo jeito que você está me tratando agora." E saí caminhando pela neve que caía lá fora. O que nenhum deles sabia era isto: quando eu conheci Renata faz 7 anos, ela era quem estava totalmente quebrada financeiramente. Trabalhava como assistente administrativa mal paga numa empresa pequena, fazia uns freelances de contabilidade nos fins de semana para complementar, morava num quarto alugado numa pensão velha, vivia contando moedas para conseguir pagar as contas básicas. Numa noite, ela derrubou um copo de suco na minha calça durante um evento corporativo e começamos a conversar. Ela era bonita, tinha sonhos grandes, parecia ambiciosa de um jeito que me atraiu. Me apaixonei de verdade por ela. Casamos numa chácara emprestada, decoração simples com flores do campo, bolo de 2 andares pequeno mas gostoso, cheio de promessas e planos. Ela nunca me perguntou de fato sobre o nível do meu trabalho ou o quanto eu realmente ganhava. Eu disse que trabalhava com gestão de obras e administração de construção. Não era mentira, só omiti uma quantidade considerável de detalhes extremamente relevantes. Há 2 anos e meio, o pai dela ficou gravemente doente, câncer agressivo em estágio avançado. As contas médicas eram absolutamente aterrorizantes. Estamos falando de valores que passavam facilmente de R$500.000. A mãe de Renata chorava todos os dias, dizendo que iam perder a casa, os carros, tudo o que tinham construído durante a vida inteira. Renata não sabia como ajudar e eu não conseguia ver aquela situação destruindo tudo. Eu fiz apenas uma ligação. Na manhã seguinte, toda a dívida hospitalar tinha simplesmente desaparecido. O hospital informou a família que havia sido um doador anônimo de grande generosidade. Eles chamaram aquilo de milagre de Natal. Eu chamei aquilo de amor pela minha família. Além disso, eu consegui abrir linhas de crédito especiais para os pais dela através de uma das empresas que eu controlo, tudo disfarçado como programas governamentais de incentivo para pequenos empresários. Ninguém jamais perguntou de onde vinha aquele dinheiro todo, porque na cabeça deles eu era apenas o marido da Renata, aquele cara meio apagado que não fazia muita diferença. A irmã Júlia e o irmão Caio conseguiram posições excelentes em companhias de alto nível que, bem, pertencem a mim. Novamente, ninguém questionou como aquilo tinha acontecido, porque para todos eles eu era invisível.
Só o marido que estava ali de enfeite mesmo. Vamos para o dia do divórcio oficial. 1 mês e meio depois estávamos no cartório. Renata chegou acompanhada de toda a família dela, todos com expressão de quem tinha acabado de ganhar na Mega Sena. O tabelião finalizou o processo rapidamente. Eu não contestei absolutamente nada. Não pedi pensão alimentícia. Não pedi divisão de bens patrimoniais. Renata até soltou com um sorriso de deboche. Eu não quero seu dinheiro suado. Não preciso de esmola de fracassado. Saímos do prédio público e foi naquele momento exato que tudo começou a mudar completamente. 4 caminhonetes pretas importadas e um Audi A, 8 pararam bem em frente ao cartório. Desceram homens e mulheres vestindo ternos que custam mais que a maioria dos carros populares. Executivos de alto escalão que a família da Renata conhecia apenas de revistas de economia e noticiários. Ouvi Caio sussurrar completamente perplexo. Aquele ali não é o Dr. Silveira da Silveira Investimentos. Júlia reconheceu várias pessoas da própria empresa onde ela trabalhava como gerente e todos caminharam em linha reta diretamente até onde eu estava. Um deles me cumprimentou formalmente e ficou posicionado ao meu lado como se fosse minha equipe executiva pessoal. Eu permaneci ali nas escadas, assistindo Renata e a família dela, ainda celebrando como se tivessem se livrado finalmente de um grande peso morto. A neve continuava caindo suavemente, mas eu não sentia nenhum frio. Apenas sentia aquele buraco enorme no peito, onde antes existia alguma coisa que eu costumava chamar de amor verdadeiro. Caio passou andando por mim com um sorriso maldoso no rosto, preparado para voltar para sua vidinha de coitado, agora que minha irmã se livrou de você. Quero ver onde você vai conseguir emprego agora sem os contatos que ela te deu durante todos esses anos. Eu não disse uma única palavra sequer. As portas dos veículos de luxo se abriram todas ao mesmo tempo com uma sincronia quase cinematográfica. Do primeiro desceu Paulo Silveira, diretor executivo da Silveira Investimentos. Do segundo, desceu Cláudia Martins, CEO da Martins Incorporações. Do terceiro, desceu André Barros, da Barros Capital Management. E do último carro desceu ele, Leonardo Andrade. Sobretudo cinza de tecido italiano impecável, cabelo grisalho perfeitamente cortado, relógio que valia mais que a maioria dos apartamentos, sapatos feitos sob medida que faziam um som de poder absoluto, e todos os executivos de alto nível se posicionaram atrás de mim formando uma parede humana de autoridade. A mãe de Renata abriu a boca sem conseguir emitir som algum. O pai ficou com o rosto completamente branco. Renata parou de sorrir instantaneamente. Paulo foi o primeiro a se manifestar com voz firme. Senhor, lamento imensamente pelo atraso. O trânsito vindo da sede foi absolutamente caótico hoje. Eu apertei a mão dele com naturalidade. Cláudia fez uma leve reverência, demonstrando respeito institucional. André me entregou uma pasta executiva de couro italiano legítimo. Todos os contratos que o senhor solicitou estão aqui dentro, devidamente revisados e aprovados pelo departamento jurídico completo. E então Leonardo falou. E quando Leonardo Andrade fala, todas as pessoas em um raio de 50 metros param imediatamente para ouvir com atenção total. Você está atrasado, eu disse em voz baixa. O timing é absolutamente tudo nesta vida. Ele respondeu com um sorriso calculado que não alcançava os olhos. Ele se virou lentamente para a família da Renata, que continuava parada nas escadas completamente paralisada como estátuas de sal. Senhora Sônia, ou talvez eu deva dizer Senhora Costa agora que seu genro está oficialmente divorciado da sua filha. Quem diabos você pensa que é? A mãe de Renata perguntou com indignação e confusão misturadas. Meu nome é Leonardo Andrade, sócio majoritário e fundador da Andrade Enterprises. Também sou proprietário da Silveira Investimentos, da Martins Incorporações e da Barros Capital Management. Basicamente, eu sou o dono das 3 principais empresas, onde todos vocês aqui presentes trabalham atualmente. Silêncio sepulcral e pesado. Era possível ouvir apenas o barulho do vento frio cortando o ar da tarde. Como assim? O pai de Renata perguntou, ficando visivelmente pálido e trêmulo. Leonardo pegou o celular do bolso interno do paletó, procurou algo rapidamente na tela e mostrou para o pai dela. Este aqui é o hospital onde o senhor foi tratado há 2 anos e meio. Aquela dívida astronômica que desapareceu magicamente da noite para o dia. O senhor se lembra bem do tal doador anônimo generoso? Não era anônimo coisa nenhuma, Leonardo disse apontando diretamente para mim. Era ele quem pagou tudo sozinho. Também foi ele mesmo, continuou Leonardo com uma calma assustadora. Quem abriu e liberou as linhas de crédito que vocês todos pensaram que eram ajuda do governo federal. E foi ele pessoalmente quem conseguiu as posições executivas para Caio e Júlia nas minhas empresas, sem que eles precisassem passar por
por processo seletivo comum. Caio ficou completamente sem cor no rosto. Júlia começou a chorar desesperada, mas era um choro de pânico absoluto. Isso não faz o menor sentido. Renata finalmente conseguiu falar com a voz tremendo. Ele trabalha com administração de obras. É um cargo absolutamente comum. Ele não tem acesso a esse tipo de dinheiro todo. Leonardo soltou uma risada curta e cortante como uma lâmina afiada. Administração de obras comum. Sua ex-esposa está completamente enganada sobre a realidade. Seu ex-marido é o diretor de operações de toda a minha divisão de desenvolvimento imobiliário comercial. Nos últimos 4 anos, ele supervisionou pessoalmente a construção de 22 edifícios comerciais de alto padrão, cada um deles avaliado em mais de 60 milhões de reais de valor de mercado. Eu vi o rosto de Renata começar a desmoronar aos poucos. E isso não é tudo ainda. Leonardo continuou com prazer evidente. Ele também é acionista minoritário estratégico de 4 das minhas principais empresas. Possui participação societária relevante em todas elas. O patrimônio líquido pessoal dele está estimado atualmente em aproximadamente 55 milhões de reais. O mundo inteiro de Renata implodiu naquele exato momento. A mãe dela levou ambas as mãos à boca em choque profundo. O pai abaixou a cabeça completamente envergonhado e derrotado. "Por que você nunca falou nada sobre isso?" Renata me perguntou com a voz quebrada, mas já sem nenhum traço de arrogância, apenas desespero nu e cru. Pela primeira vez desde que saímos do cartório há alguns minutos atrás, eu finalmente falei diretamente com ela. "Porque eu queria que você me amasse exatamente por quem eu sou como pessoa, não pelo dinheiro que eu tenho no banco." Aparentemente, isso foi o maior erro que eu poderia ter cometido. O pai dela falou com uma voz trêmula e fraca. "Mas você pagou absolutamente tudo para nós. Nos ajudou quando estávamos no momento mais desesperador das nossas vidas. Eu fiz isso por amor verdadeiro." Eu disse olhando para todos eles, porque eu realmente acreditava que éramos uma família de verdade. Leonardo deu um passo firme à frente e olhou para cada membro daquela família com uma frieza que cortava mais que qualquer faca. "Essa família aqui", ele disse pausadamente, "acabou de humilhar este homem publicamente durante uma ceia de Natal na frente de todos. A partir deste exato momento, todos os benefícios pessoais e profissionais que foram concedidos por ele estão permanentemente suspensos. As posições de trabalho serão completamente revisadas pela auditoria interna e qualquer linha de crédito que esteja vinculada será imediatamente cancelada sem aviso prévio. Você não tem direito nenhum de fazer isso com a gente." A mãe de Renata gritou completamente desesperada. "Eu tenho todo o direito e tudo já foi executado." Leonardo disse sem elevar minimamente o tom de voz. Eu olhei para Renata pela última vez naquela tarde fria. "Você disse que queria sua vida real ao lado de alguém que te valorizasse de verdade. Fique com ela e seja muito feliz. Eu vou ficar com a minha vida. Aquela que eu sempre tive, só que agora sem precisar esconder mais nada de ninguém." Entrei no áudio enquanto Leonardo segurava a porta. A neve continuava caindo mansamente e pela primeira vez desde que toda essa situação começou semanas atrás, eu não me senti humilhado nem rejeitado. Eu me senti completamente livre pela primeira vez em muitos anos. Não foi até 3 dias completos depois que eu realmente consegui entender o tamanho verdadeiro do estrago causado, porque quando um homem que tem poder real corta os benefícios de alguém, o sistema inteiro ao redor começa a entrar em colapso e gritar de dor. No dia 28 de dezembro, às 7h45 da manhã, meu celular corporativo literalmente explodiu com centenas de mensagens desesperadas. Primeiro foi Júlia tentando manter alguma compostura. "Cunhado, por favor, você precisa conversar com eles e explicar que foi só um mal-entendido familiar. O Departamento de Recursos Humanos me ligou ontem à noite. Disseram que meu contrato de trabalho está sob revisão imediata da diretoria. Eu tenho aluguel para pagar todo mês. Eu tenho financiamento de carro 0 quilômetro. Por favor, não faz isso comigo." 10 minutos depois, foi a vez de Caio em pânico total. "O que diabos você fez?" Me removeram completamente do sistema da empresa. Disseram que, por decisão unânime da junta diretiva, estou suspenso sem vencimentos até nova ordem. "Cara, você conhece o pessoal lá. Fala com teu chefe. Você sabe muito bem que eu só estava fazendo o que a mãe mandou fazer. Não me deixa sem nada desse jeito." Eu apenas olhei todas as mensagens sem expressar emoção, deixei tudo completamente sem resposta e fui preparar café fresco na cozinha. Porque pela primeira vez em um tempo muito longo, não era mais eu quem estava correndo
correndo desesperadamente atrás de migalhas de afeto e validação familiar. E então chegou a parte verdadeiramente deliciosa de toda essa história. A mãe de Renata ligou 5 vezes consecutivas. Na sexta tentativa, eu finalmente atendi com toda a calma do mundo. O que foi, dona Sônia? Não havia mais aquela soberba habitual na voz dela, apenas medo puro e primitivo. Olha aqui, meu filho. Você sabe perfeitamente que as coisas foram ditas no calor do momento de Natal. A Renata exagerou muito, mas você a conhece bem. Foi só a emoção da data comemorativa, o vinho que todo mundo bebeu, essas coisas normais de família. Foi humilhação pública premeditada, eu corrigi com firmeza. E não foi só da Renata, não. Foi de absolutamente todo mundo presente naquela sala. Mas você sabe que a gente te ama de verdade. Ela forçou a voz, tentando soar sincera. Sempre te vimos como um filho legítimo desta família. Antes ou depois de vocês todos aplaudirem de pé, quando ela pediu o divórcio na ceia de Natal. Silêncio denso e pesado. Daquele tipo de silêncio onde a pessoa literalmente engole seco e não consegue encontrar palavras adequadas. Escuta bem, meu filho. Ela baixou significativamente o tom, tentando parecer desesperada de verdade. O gerente do banco nos ligou ontem. A linha de crédito especial que a gente tinha, aquela que você ajudou pessoalmente a conseguir para nós, foi completamente zerada sem explicação. E o hospital mandou uma carta registrada dizendo que houve um erro grave no sistema deles e que precisam validar novamente quem foi o doador original do tratamento. Não houve erro nenhum no sistema, eu disse com toda a tranquilidade. O que houve foi ingratidão pura e simples. Meu filho, seu sogro está muito doente ainda. Ela quase desabou chorando. Não tira tudo da gente assim, por favor. Eu não tirei absolutamente nada de vocês. Eu respondi com uma calma que eu mesmo me surpreendi. Eu apenas parei de colocar dinheiro e recursos. E vocês só estão percebendo agora exatamente quanto eu colocava em tudo. Ela respirou muito fundo, tentando se recompor minimamente. O que exatamente você quer da gente? Ela perguntou finalmente, como quem se rende por completo. Eu sorri sozinho, mas ela obviamente não conseguiu ver através do telefone. Eu quero que vocês aprendam a viver apenas com aquilo que realmente têm e produzem. Exatamente do mesmo jeito que eu vivi quando entrei na vida da Renata sem absolutamente nada, e mesmo assim fui tratado como se fosse um completo lixo descartável. Desliguei o telefone diretamente na cara dela, porque aquilo não era vingança mesquinha, era matemática pura e simples. O que eles absolutamente não sabiam ainda é que Leonardo não tinha parado nem um pouco por aí. Às 9h30, ele me chamou para uma reunião no escritório dele. Sala executiva panorâmica no 35º andar. Janelas de vidro blindado do chão até o teto, vista completa para a cidade inteira coberta pela neve branca. Máquina de café expresso italiana que custa mais que a maioria dos carros seminovos. Você está com uma aparência bem melhor hoje, ele disse sem desviar os olhos do tablet. As pessoas geralmente ficam com aparência melhor quando conseguem tirar das costas cerca de 100 quilos de ego e manipulação alheia. E você sempre fica com aparência melhor quando está cortando pessoas do sistema, eu brinquei levemente. Eu fico substancialmente mais rico quando faço isso, ele corrigiu sorrindo de canto de boca. Ele deslizou uma pasta executiva preta na minha direção. O caso da Júlia e do Caio já foi completamente processado pela auditoria interna. Eles não foram demitidos ainda. Ele levantou o dedo indicador, mas estão em revisão disciplinar completa. Isso significa concretamente que não vão mais receber salários por coisas que não produziram de fato. Se realmente quiserem permanecer nas empresas, vão ter que entrar exatamente como qualquer outra pessoa comum, com entrevista formal, com apresentação de currículo verdadeiro, com demonstração de mérito real, sem usar sobrenome ou conexões como moeda de troca política. E quanto aos meus ex-sogros, eu perguntei com genuína curiosidade. O hospital obviamente não vai simplesmente deixar eles morrerem por falta de pagamento. Ele deu de ombros com indiferença. Mas definitivamente não vai mais ser tratamento de graça com tudo incluso. Vai ser plano básico padrão do sistema público. Se quiserem suíte privativa luxuosa e médico especialista renomado, que seja pago pelo genro maravilhoso que humilhou você publicamente no Natal. Eu realmente ri porque era exatamente esse o ponto. Falando justamente nisso, ele me olhou de lado com interesse. Já apareceu por aí o tal genro maravilhoso que sua ex-esposa arrumou. Ainda não apareceu não, então se segura firme porque não vai demorar absolutamente nada. E realmente não demorou nem um pouco. Renata me enviou mensagem primeiro.
ainda tentando manter algum resquício de orgulho ferido. A gente precisa conversar urgente. Eu não respondi absolutamente nada. Ela mandou outra mensagem mais desesperada. Estão me ligando insistentemente do trabalho. Está acontecendo alguma coisa estranha. Você fez alguma coisa contra mim. Continuei sem responder. Ela finalmente me ligou e eu atendi apenas para poder ouvir o desespero crescente na voz. O que exatamente você fez? Ela perguntou sem nenhum rodeio ou educação. Eu não fiz absolutamente nada. Quem fez alguma coisa foi você quando escolheu deliberadamente me humilhar na frente da sua família inteira. Renata, eu apenas estava falando a verdade sobre a situação. Você literalmente disse na frente de toda a sua família que eu era medíocre e sem ambição, que não aguentava mais carregar peso morto na vida dela. E agora vem me ligar dizendo que tem uma situação acontecendo no seu trabalho. Você sinceramente acha que eu fiz o quê exatamente? O Fábio me ligou mais cedo, ela disse. E a voz já tremia visivelmente. Ele disse que está tendo um problema sério com a diretoria executiva regional. Congelaram meu acesso ao e-mail corporativo sem aviso. Eu tinha uma promoção gigante esperando a aprovação final. Eu sorri discretamente enquanto mexia o café quente. Renata, eu disse com uma suavidade calculada. Você foi até o cartório e disse na frente de todo mundo que não queria minhas migalhas de dinheiro suado. Eu apenas me certifiquei pessoalmente de que você realmente não vai mais receber nem migalhas nem nada que venha de mim. Silêncio tenso e carregado do outro lado. Você conversou com o Leonardo sobre mim. Não foi necessário. O Leonardo conversou diretamente com você através das consequências naturais das suas próprias escolhas. Ela mudou completamente o tom, tentando ser mais dócil e manipuladora. Olha, talvez eu realmente tenha me precipitado demais. Foi Natal. Pressão absurda da família inteira. O Fábio ainda insistindo por cima de tudo. A gente pode conversar pessoalmente sobre isso. Vamos falar especificamente sobre o Fábio, então. Eu cortei secamente. Ele já sabe perfeitamente que você não é diretora regional de absolutamente nada. Renata ficou completamente muda por longos segundos. O Fábio... Ela gaguejou perdida. Tem muito dinheiro próprio. É filho de um empresário influente. Filho de um empresário que está tentando desesperadamente entrar no conselho administrativo do Leonardo há mais de 4 anos. Eu completei a frase por ela, e que agora vai ter que entrar exclusivamente pela porta da frente, usando mérito próprio, não pela cama da minha ex-esposa como atalho político. Foi exatamente nesse momento que ela finalmente explodiu de raiva contida. Você sempre escondeu absolutamente tudo de mim, sempre se fez de humilde e simples. Me fez passar a maior vergonha da minha vida inteira na frente da minha família. Não, Renata, eu corrigi mantendo a calma absoluta. Você fez você mesma passar vergonha quando deliberadamente preferiu receber aplausos em vez de ter caráter verdadeiro. Eu apenas removi o tapete de mentiras para você finalmente enxergar o chão da realidade. Ela tentou mudar de tática novamente. Volta para mim. Ela soltou isso do nada. Eu quase soltei uma gargalhada alta. Como é que é? Volta! Ela repetiu com urgência desesperada. Não precisa ser como marido oficial ou sei lá como, mas vem pelo menos conversar direito com a minha mãe. A gente consegue dar um jeito em tudo isso. Você pode explicar calmamente para eles que toda aquela ajuda foi por amor verdadeiro, que foi tudo completamente desinteressado da sua parte. Renata, eu disse colocando uma tristeza genuína e bonita na voz, daquelas que realmente doem fundo e depois viralizam. Eu te ajudei financeiramente quando você ainda era minha esposa legítima, quando éramos oficialmente uma família real. Agora, você é apenas ex-esposa. E ex-marido definitivamente não sustenta financeiramente uma família inteira que literalmente aplaudiu de pé uma humilhação pública brutal. Ela ficou visivelmente sem ar para respirar. E se a gente tentar fazer isso de um jeito diferente, ela baixou o tom tentando soar sedutora e íntima. Você e eu já nos conhecemos muito bem. Ela forçou uma risada baixinha. Você sabe exatamente do que eu gosto. A gente podia se encontrar em segredo sem que ninguém da família soubesse de nada. Você continua com sua vida de milionário discreto e eu. E você fica com seu amante-chefe empresário bem-sucedido, não é mesmo? Eu terminei a frase dela com secura. E sua mãe toda feliz, e sua irmã continuando a gastar dinheiro que não é dela. Não, Renata. Esse tipo de arranjo obsceno funcionava perfeitamente quando eu estava completamente por baixo financeiramente e emocionalmente, precisando desesperadamente de migalhas de afeto e validação. Agora você é quem está dependendo completamente de mim. E eu definitivamente não faço negócios nem acordos com quem está faminto e desesperado. Desliguei o telefone na cara dela sem dó.
Leonardo, do outro lado da mesa de mogno maciço, apenas levantou a sobrancelha com diversão evidente. Ela tentou usar a cartada da sedução e da cama. Ele adivinhou perfeitamente. Ela tentou absolutamente todas as cartadas possíveis que existem. Eu respondi. A cartada de vítima inocente, a de parceira compreensiva, a de mulher sedutora irresistível. Agora só falta mesmo a sua ex-sogra te ligar chorando desesperadamente. Isso acontece em menos de 2 horas. Ele disse com certeza absoluta. Vai acontecer sim. Não levou nem 2 horas completas. Chegou um áudio longo do Fábio, o tal chefe e amante, falando com aquela voz de quem está extremamente acostumado a dar ordens e ser imediatamente obedecido sem questionamento. Olá, aqui é o Fábio falando. A gente não se conhece pessoalmente ainda, mas eu sei muito bem quem você é de fato. Eu acho sinceramente que rolou um grande mal-entendido entre todos. A Renata realmente exagerou bastante durante o Natal, mas eu pessoalmente não tenho absolutamente nada contra você. Muito pelo contrário, eu admiro profundamente o trabalho que você desenvolve. Será que a gente poderia se encontrar para conversar com calma? Eu estou hospedado no Hotel Excelsior, 16º andar. Suíte executiva premium. Eu te convido para tomarmos um café civilizado. Tenho certeza que a gente consegue chegar facilmente num acordo benéfico para todos os lados. Mostrei o áudio para Leonardo com uma expressão neutra. Ele vai tentar comprar o seu silêncio com dinheiro, Leonardo disse imediatamente. Ou então vai implorar para você não fechar completamente a porta de entrada para o pai dele no conselho? Eu completei o raciocínio. Vai lá em cima encontrar com ele. Leonardo me entregou um cartão magnético especial. E grava absolutamente tudo. Sempre grave tudo sempre. Eu fui até o hotel conforme combinado. O Hotel Excelsior é daqueles estabelecimentos sofisticados que servem água mineral importada em garrafas de vidro artesanal e colocam arranjos de flores frescas e caras em todos os banheiros. O corredor silencioso do 16º andar cheirava intensamente a dinheiro velho e discrição absoluta. Fábio abriu a porta da suíte usando um terno italiano sob medida perfeita, cabelo grisalho penteado com gel importado, perfume francês caríssimo que invadia o ambiente. Então você é o famoso ex-marido da Renata, ele disse sorrindo com aquela confiança arrogante. Agora que estou finalmente te vendo pessoalmente aqui, eu consigo entender perfeitamente por que ela ficou casada com você durante todos esses anos. E agora que eu estou te ouvindo falar, eu respondi entrando na suíte, eu entendo perfeitamente porque ela realmente acreditou que poderia simplesmente me substituir sem consequências graves. Ele deu uma risada forçada e artificial. Vou ser extremamente direto com você porque não gosto de perder tempo precioso. Ele serviu o uísque escocês envelhecido em copos de cristal como se fôssemos velhos amigos. O que aconteceu naquele Natal foi completamente desnecessário e exagerado. Eu pessoalmente nunca pedi para que ela te humilhasse daquele jeito brutal na frente de toda a família. Eu apenas deixei claro para ela que não podia continuar num relacionamento sério com alguém que ainda estava oficialmente casada, se ela realmente quisesse a promoção internacional que estava sendo oferecida. A família dela fez todo o resto do show deplorável. São pessoas assim mesmo. Ele deu de ombro sem demonstrar culpa real, extremamente interesseiras e primitivas no fundo. E ao mesmo tempo, ele corrigiu rapidamente. São pessoas muito úteis para os negócios. O Maurício tem contatos políticos excelentes em Brasília. A Sônia comanda um grupo influente de senhoras da alta sociedade com capacidade de mobilizar doações milionárias importantes. A Júlia tem alcance gigante em redes sociais e consegue movimentar massas. O Caio não serve para muita coisa útil não. O Caio é mais decorativo mesmo. Eu quase soltei uma risada genuína diante da sinceridade brutal. E o que exatamente você quer de mim agora? Perguntei direto ao ponto. Que você não destrua completamente eles. Ele disse olhando nos meus olhos. Olha, ele suspirou. Me dá um tempo razoável. Eu posso realocar todos eles em outras posições adequadas. A gente pode simplesmente dizer publicamente que foi tudo uma grande confusão emocional de Natal, que você teve uma reação emocional compreensível diante da situação, que obviamente você é muito grato por tudo que viveu ao lado deles durante esses anos todos, e que agora você simplesmente se torna invisível para todo mundo. Eu completei a frase dele. Não exatamente invisível. Ele mordeu levemente o lábio inferior pensando, digamos elegantemente discreto. Existem pessoas muito ricas neste mundo que têm fortunas gigantescas e não ficam esfregando isso na cara de todo mundo o tempo inteiro. Eu nunca esfreguei nada na cara de ninguém. Eu lembrei a ele com firmeza. Até o momento exato em que eles cuspiram violentamente na minha cara, ele suspirou visivelmente cansado da conversa. Olha, eu sei perfeitamente como funciona o jogo do alto escalão corporativo.
A gente pode brigar e discordar internamente quanto quiser, mas nunca fazemos isso escancaradamente na frente do mundo inteiro assistindo. Mas vocês todos fizeram um show grotesco completo na porta do cartório. Agora a empresa inteira sabe perfeitamente que o ex-marido humilhado da Renata é na verdade dono ou sócio de metade do mundo corporativo. E isso obviamente cria... Ele procurou a palavra certa. Muito ruído desnecessário. Ruído que ela mesma começou deliberadamente. Ruído que você pode apagar facilmente se quiser. Ele sorriu tentando parecer charmoso. Olha só, ele puxou uma pasta executiva cara. Eu tenho aqui dentro uma proposta concreta e generosa. Eu limpo completamente a sua imagem pública. Você limpa a imagem deles também. Eu converso diretamente com meu pai. Libero novamente os créditos especiais, deixo o emprego da Júlia funcionando normalmente. E em troca? Em troca você deixa que seu novo namorado continue fingindo publicamente que é gerente regional? Eu terminei a frase por ele. Ele me olhou diretamente nos olhos sem desviar. Em troca você me deixa ficar com ela de vez. Ele disse com simplicidade brutal. Eu fiquei completamente em silêncio processando aquilo. A Renata me serve perfeitamente para os meus propósitos. Ele continuou sem vergonha. Ela é bonita e apresentável. Sabe se vender muito bem em eventos sociais. Tem uma família que empurra politicamente e principalmente é extremamente manipulável e controlável. Eu definitivamente não vou simplesmente jogar fora uma mulher assim só porque ela tem um ex-marido que é mais rico do que eu imaginava. Não faz o menor sentido estratégico. Mas eu posso fazer com que ela pense e diga publicamente que te perdoou completamente. Isso ajuda você também. Imagem de homem bom, maduro, evoluído, que não guarda rancor de ninguém. Imagem pública perfeita. E você volta a ser tranquilamente o empresário discreto e silencioso que você sempre gostou de ser antes de tudo isso explodir. Ele realmente acreditou que naquele momento exato, ele tinha me fisgado completamente. Fábio, eu disse com uma calma que assustava. Você está me oferecendo de volta exatamente a mesma vida que eu mesmo construí sozinho com muito trabalho, como se isso fosse algum tipo de grande prêmio ou recompensa. Mas você se esqueceu completamente de uma coisa fundamental. Qual coisa? Ele perguntou franzindo a testa. Que agora eu descobri que eu gosto muito de ser visto e reconhecido publicamente. Ele piscou várias vezes sem entender. O que vocês todos fizeram comigo foi extremamente público e testemunhado. Eu continuei. O que eu vou fazer também vai ser público e testemunhado. Eu posso até perdoar eventualmente. Eu posso até voltar atrás em algumas coisas. Mas eu definitivamente não vou fazer parecer publicamente que fui eu quem se equivocou ou exagerou em tudo isso. Então, se você realmente quer negociar alguma coisa comigo, traga números concretos e propostas reais. Ele arregalou os olhos surpreso. Números concretos? Exatamente isso. Você quer ficar com a Renata porque ela te serve politicamente muito bem. Eu quero que ao ficar com ela, você faça ela renunciar formalmente por escrito a qualquer reclamo futuro sobre as ações que eu possuo. Quero que ela assine documentos oficiais declarando que toda a ajuda financeira à família dela foi unilateral e espontânea minha. Quero que seu pai confirme oficialmente que nunca houve pressão da parte dele. E eu quero uma participação societária de 7% na próxima construção do grupo da sua família em Florianópolis. Ele quase se engasgou com o próprio uísque caro. Você está completamente louco. Eu estou recém-divorciado, eu corrigi com tranquilidade. E definitivamente não estou mais dando de presente nem amor nem dinheiro para absolutamente ninguém. Ele ficou me encarando fixamente por longos segundos. Você realmente sabe jogar esse jogo, ele disse quase com admiração genuína na voz. Eu aprendi observando pessoas que aplaudem divórcios brutais durante ceias de Natal. Eu respondi. Ele respirou fundo, visivelmente incomodado. Eu vou conversar seriamente com meu pai sobre isso. Faça isso, eu disse. Eu tenho todo o tempo do mundo agora. E antes de sair da suíte luxuosa, eu deixei um presentinho final. Ah, e pode avisar para a Renata que ela pode contar para todo mundo que foi ela quem me deixou e terminou tudo. Mas absolutamente todo mundo que importa já sabe perfeitamente quem saiu do cartório dentro de um Audi blindado. Quando voltei para o escritório principal, Leonardo estava com a televisão de tela grande ligada no canal de notícias econômicas. E adivinha só o que já estava passando no rodapé de notícias. Empresário anônimo que pagou o tratamento milionário do sogro é brutalmente humilhado pela família no Natal. Descobre-se depois que era executivo multimilionário do mercado imobiliário. Eu fiquei parado olhando para aquilo. Foi você quem vazou isso? Eu o encarei diretamente. Não fui eu não. Leonardo levantou as mãos em falsa inocência. Eu acredito sinceramente que alguém do departamento de compliance deixou vazar acidentalmente. Ou então alguém do próprio cartório. Ou talvez alguém da sua ex-sogra que falou demais no grupo de WhatsApp da igreja dela. Não importa mais. A notícia já está completamente espalhada por todo lado. E agora o que a gente faz?
Eu perguntei. Agora, Leonardo sorriu com aquela expressão de lobo rico e poderoso. Agora nós aproveitamos a onda gigante. Como exatamente? Com um grande evento público, ele disse. Ele abriu a agenda executiva de couro, gala beneficente de inverno da Fundação Andrade. Todo ano a gente convida políticos importantes, banqueiros influentes, celebridades. Este ano especificamente vamos convidar. Ele me olhou com brilho nos olhos. O homem que ajudou em silêncio absoluto e foi brutalmente traído no Natal. O mundo inteiro adora uma história dramática de humilhação seguida de reviravolta gloriosa por cima. E vamos fazer isso exatamente no mesmo clube social exclusivo onde a família dela se exibe todo ano com arrogância. Isso vai matar eles por dentro. Vai fazer com que eles paguem entrada caríssima só para te ver brilhando intensamente. Eu sorri satisfeito. Vamos fazer isso então. Mas se prepara bem. Leonardo avisou sério, porque quando pessoas como ele se veem realmente sem dinheiro nenhum, eles deixam de ser apenas desagradáveis e irritantes. Eles se tornam genuinamente perigosos. Eu já vi eles em ação. Não, ele negou com a cabeça. Você ainda não viu absolutamente nada. E foi exatamente nesse momento que o celular vibrou novamente. Número completamente desconhecido. Mensagem curta e direta. Sou o Maurício, seu ex-sogro. Preciso urgentemente te ver sozinho e em particular. Não posso falar sobre isso por telefone de jeito nenhum. Não conte nada disso para a Sônia. É sobre dinheiro e sobre algo que a Renata nunca te contou de verdade. Li a mensagem 2 vezes completas. Olhei para Leonardo. Eu vou lá. Claro que vai, ele disse. Mas não vai sozinho de jeito nenhum. Ele pediu sozinho. Então vá acompanhado, mas em silêncio. Ele piscou. Existem coisas relacionadas a dinheiro. E existem coisas relacionadas à herança que essa família nunca te revelou de verdade. E eu fui. Fui até o local exato que Maurício havia especificado. Uma cafeteria antiga e simples. Nada luxuoso. Daquelas que ainda tem cinzeiros enferrujados na decoração, mesmo que fumar seja proibido há décadas. E que cheiram intensamente a açúcar queimado misturado com café requentado várias vezes. Definitivamente não era o estilo dele. Exatamente por isso eu soube que era sério. Cheguei 15 minutos antes do combinado. Me sentei de costas para a porta principal conforme Leonardo me ensinou. Nunca dê as costas fisicamente para quem te deve dinheiro. Após 5 minutos, Maurício entrou. Não era mais o homem altivo e arrogante das ceias familiares. Estava visivelmente mais magro, com o casaco mal fechado e com olhos de quem não consegue dormir direito há semanas. Trazia uma pasta hospitalar velha debaixo do braço e um envelope pardo grande. Muito obrigado mesmo por ter vindo. Ele disse sem fazer rodeios desnecessários. Você disse que era sobre dinheiro, eu lembrei diretamente. É sobre dinheiro sim, e também sobre a Renata, ele respondeu. Fiz um sinal discreto para o garçom. 2 cafés, por favor. Maurício esperou pacientemente até que ele se afastasse completamente. Depois abaixou significativamente a voz. A Sônia acredita piamente que você é o problema de tudo isso, ele disse cansado. Que aquela mulher rica te manipulou psicologicamente, que você se achou melhor que todos nós, mas não é nada disso. O verdadeiro problema é que você viu exatamente como nós vivemos de fato. Você conheceu a casa, os carros importados, as viagens internacionais caras. Verdade. Verdade sim, ele inspirou fundo. Tudo aquilo não era nosso de verdade. Eu o encarei fixamente. Como assim não era de vocês? Ele abriu o envelope pardo e tirou papéis amarelados pelo tempo. Eu tinha uma construtora pequena, muito pequena mesmo. A Renata ainda era adolescente. Nós quebramos completamente em 2008 na crise. Quase perdemos absolutamente tudo que tínhamos. A casa grande onde vocês se casaram não era nossa. Era da irmã da Sônia, que mora no exterior. O carro importado que a Renata adora exibir está sendo pago em 72 prestações intermináveis. As viagens eram todas financiadas no cartão de crédito. Nós vivemos exclusivamente de aparência e fachada durante anos. O quebra-cabeça todo finalmente se encaixou na minha mente. Os aplausos, a soberba sem fundamento, a necessidade desesperada de um doador anônimo misterioso. E por que vocês nunca disseram nada sobre isso? Eu perguntei. Porque a Sônia disse categoricamente que você era perfeito para isso. Que você pagava tudo sem questionar nunca, que você sempre quis agradar e ser aceito, que você era literalmente o melhor negócio que já tinha acontecido para a Renata em toda a vida dela. Ele baixou o olhar envergonhado e eu simplesmente permiti que ele sentisse aquilo. Senti uma raiva triste e profunda. Não aquela raiva que grita alto, mas sim aquela que simplesmente diz baixinho, entendi tudo agora. E então, por que exatamente você me chamou aqui? Eu perguntei. Maurício empurrou o segundo envelope na minha direção. Este era mais novo, cor creme clara. Porque existe uma coisa que nem a Sônia nem a Renata sabem até hoje.
ele disse. E se elas descobrirem através de mim, elas me expulsam imediatamente de casa. Mas se descobrirem através de você, elas não vão poder fingir que isso não existe. Que coisa! Ele engoliu seco visivelmente. A Renata não tem nenhum direito real sobre o seu dinheiro, mas ela também não tem nenhum direito sobre o meu. Franzi a testa confuso. Explique melhor isso. Maurício respirou fundo pesadamente. A Renata não é minha filha biológica de sangue. O café ficou parado no ar entre nós. Como é? Eu a criei como se fosse minha desde sempre. Eu a registrei oficialmente. Dei meu sobrenome para ela. Mas ela não é minha filha biológica. A Sônia já veio com ela. Ela já estava grávida, me disse que o bebê era meu. Ela tinha apenas 3 anos quando assumi oficialmente. Eu estava completamente apaixonado e cego. Não questionei nada. Pagamos advogados caros. Acertamos papelada toda, mas ele abriu o envelope. Existe um documento legal que comprova que se não existe vínculo real de sangue comprovado e se não existem aportes financeiros comprováveis consistentes, as dívidas não podem ser herdadas legalmente. A herança também não. Ou seja, me inclinei para frente. Se ela estava planejando ficar com sua casa futuramente, não vai acontecer. Exatamente isso. E com o que você deu financeiramente também não, ele confirmou. Comecei a visualizar o jogo todo. Você quer que isso venha à tona publicamente? Eu perguntei direto. Eu quero que ela pare imediatamente. Maurício disse sem rodeios. Que ela pare de gastar desenfreadamente o que não pertence a ela. Que ela pare de levar a Sônia para shoppings de luxo como se nada tivesse acontecido. Que ela pare de prometer pro Fábio que eu tenho terrenos valiosos para investimento. Eu não tenho nada de valor. O pouco que eu tinha, você pagou generosamente. Eu quero que ela entenda finalmente que a única pessoa que realmente a sustentou durante todos esses anos foi você. E que sem você, ela simplesmente não tem mais base nenhuma. Eu o encarei, e quero que eu seja o vilão da história toda. Eu disse sem açúcar. Quero que você seja a única pessoa que ela realmente vai ouvir, ele corrigiu. Porque a mim ela não escuta mais há anos. Para a Sônia, muito menos. Mas você, ela teme de verdade agora. Fiquei brincando com a colherinha do café. Maurício, se eu realmente expuser isso publicamente, a Sônia vai me odiar ainda mais do que já odeia. A Renata vai dizer para todo mundo que eu a destruí de propósito. Vale a pena, vale completamente a pena, ele disse com firmeza. Porque diferentemente da Sônia, eu realmente agradeço profundamente o que você fez por nós. Você me salvou a vida literalmente, e eu não posso simplesmente olhar para o outro lado enquanto minha filha de papel continua cuspindo em cima de você, usando um carro que você pagou. Algo dentro do meu peito se afrouxou levemente. Que pelo menos um membro daquela casa tivesse dito obrigado sinceramente, isso já valia alguma coisa. Você sabe que vem aí a gala beneficente de inverno, eu disse. Você sabe que todos eles vão estar lá com taça de champanhe na mão e câmera de imprensa no rosto. Eu sei perfeitamente disso. Então vamos fazer o seguinte. Apoiei os cotovelos na mesa. Você não diz absolutamente nada ainda. Eu também não. Vamos deixar que eles venham até nós. Vamos deixar que eles peçam desesperadamente. E quando eles vierem de joelhos implorando, aí sim mostramos esse documento. Assim não sou eu quem atacou primeiro. São eles quem pediram e se expuseram. Maurício sorriu cansado, mas aliviado. Agora sim você está parecendo o homem que realmente administra milhões, ele disse. Porque agora realmente vale a pena mostrar tudo. Eu pisquei. Nos despedimos com um aperto de mãos firme que carregava mais gratidão verdadeira do que interesse político. Saí da cafeteria simples e mandei um áudio direto para Leonardo. Confirmadíssimo. O pai não é o pai biológico. Tem documentação oficial. Isso pode ser usado estrategicamente. A resposta veio instantânea. Se isso pode ser usado, isso é ouro puro. O dia da gala beneficente foi absolutamente delicioso de vivenciar. Tudo era vidro, gelo esculpido artisticamente com o logotipo da fundação, champanhe francês legítimo, orquestra de cordas ao vivo, pessoas usando vestidos longos que custam o preço de um carro popular, políticos sorrindo excessivamente para as câmeras e influenciadores digitais fingindo que entendem profundamente de filantropia. E claro, cobertura massiva da imprensa, porque quando uma história dramática assim vaza publicamente, absolutamente todo mundo quer entrevistar e mostrar o homem humilde que era secretamente multimilionário. Leonardo fez absoluta questão de me colocar no centro absoluto de tudo. Terno azul marinho italiano impecável, gravata de seda discreta, cabelo bem cortado, nenhum exagero, tudo caro mas elegante, apenas um relógio suíço discreto, assinatura de quem não precisa gritar para ser notado. Hoje, Leonardo disse antes de descermos para o salão principal. Você não é o ex-marido que foi brutalmente humilhado. Hoje você é o homem que colocou o dinheiro onde era necessário. Se alguém perguntar qualquer coisa sobre a Renata,
Você sorri educadamente e diz apenas desejo felicidades sinceras a ela. Isso mata muito mais do que qualquer insulto direto. E se eles vierem implorar desesperados? Deixa que venham, ele sorriu. E eles realmente vieram. Primeiro foi Júlia usando um vestido claramente alquilado. Eu reconheci porque era de uma loja que presta serviço para eventos da nossa empresa e com expressão de estou completamente na festa errada. Cunhado. Ela se aproximou nervosa. Será que a gente pode conversar só um minutinho? Claro, eu sorri. Mais rápido porque vão me chamar para fotos oficiais logo. Olha, o departamento de RH me informou que você está pessoalmente revisando meu contrato de trabalho. Eu só quero que você saiba que nunca foi nada pessoal contra você. A mamãe fala demais e exagera. Você conhece ela. Conheço sim, assenti. E sei que você também é adulta e responsável pelos próprios atos. Ela engoliu seco. Eu realmente preciso muito desse emprego. Então entre por mérito verdadeiro, eu disse baixo, mas extremamente firme. Manda seu currículo através do portal oficial, não diretamente para mim. Faz a entrevista formal. Mostra que você realmente vale profissionalmente. Se valer, você fica. Se não valer, não fica. Mas antes eu entrei porque... Ela quase disse porque era sua cunhada, mas se segurou. Exatamente, eu completei. Antes era antes. Agora é depois. As regras mudaram completamente. Júlia saiu com os olhos cheios de lágrimas brilhando, mas ainda caminhando com alguma dignidade. Depois foi a vez de Caio, com terno emprestado, obviamente, e sorriso de vendedor de curso online duvidoso. Cunhado meu rei, abraço completamente falso. Caramba, olha você aqui arrasando. Olá, Caio. Então eu conversei com o pessoal do meu setor e eles disseram que foi um erro técnico do sistema, que meu acesso caiu, que estava tudo funcionando super bem antes, que você podia dar só uma palavrinha rápida lá. Não foi erro nenhum do sistema, eu o encarei diretamente nos olhos. Foi decisão consciente da diretoria. Ele perdeu completamente o sorriso falso. Mas você foi quem me colocou lá originalmente. Te coloquei porque genuinamente pensei que você fosse trabalhar de verdade. Não para você me zoar publicamente na escadaria do cartório. Ele fechou a expressão. Então é assim que vai ser. Você fica rico e esquece completamente de quem estava do seu lado. Quem estava do meu lado, inclinei a cabeça. Eu paguei conta de hospital, consegui emprego, liberei crédito. E na primeira oportunidade real, você me chamou de fracassado na minha cara. Quem esqueceu de quem foram vocês todos? Ele quis dizer algo grosseiro e ofensivo, mas percebeu os fotógrafos por perto e engoliu a raiva. E finalmente chegou a Renata. Ela esperou o momento exato quando terminou o discurso político do prefeito, quando todos foram buscar mais bebidas, quando a música ambiente ficou mais alta e as câmeras voltaram temporariamente para o palco principal. Veio sozinha, sem mãe, sem pai, sem Fábio. Terno feminino preto impecável, provavelmente alugado, mas eu sabia disso. Cabelo arrumado profissionalmente, rosto de estou no inferno, mas sorrindo para as câmeras. Oi, ela disse simplesmente. Renata, você está incrível. Ela me olhou de cima a baixo. Como você sempre deveria ter estado publicamente. Eu sempre estive assim, eu respondi. Você apenas escolheu não olhar de verdade. Ela respirou fundo pesadamente. Olha, eu não vim para brigar de novo. Eu sei que o Natal foi exagerado demais. E eu sei que agora você está no topo de tudo. Ela olhou ao redor, muito no topo. Não é estar no topo, eu corrigi. É estar exatamente onde sempre estive, só que agora é visível. Bom, ela passou a mão no cabelo nervosa. Eu vim te pedir sinceramente que não corte meus pais completamente. Aí estava. Meu pai está pior de saúde. Minha mãe não sabe administrar absolutamente nada sozinha. E eu? Ela baixou a voz. Eu fiquei sem a promoção que esperava. E o Fábio? Bem, ela suspirou. Ele disse que precisa que eu resolva isso com você urgentemente, porque senão o pai dele não consegue entrar na mesa de negociações. E se você quiser, ela me olhou com aquela expressão que um dia me fez apaixonar, eu posso dizer publicamente que ainda te amo, que me arrependo profundamente, que você foi quem realmente me ajudou sempre. A gente pode até, ela baixou ainda mais a voz, aparecer juntos em alguns lugares. Isso beneficia todo mundo. Todo mundo sai ganhando. Para todo mundo, eu levantei a sobrancelha. Para você também, obviamente, ela se apressou. Porque você vai parar de ser o ex-marido humilhado e vai virar o homem que voltou por cima. Ninguém vai dizer que te largaram. Vão dizer que foi só um mal-entendido temporário. Sua imagem fica limpa. A minha também. Meus pais continuam com a casa. O Fábio fica satisfeito. Você feliz. Todo mundo feliz. Não todo mundo, eu disse. Falta uma pessoa. Quem? A verdade, eu respondi. Naquele momento exato, Leonardo apareceu do nada como sempre, segurando uma taça. Senhora Renata, ele disse profissionalmente. Que bom ver você num evento onde não está agarrada ao bar aberto. Ela ficou visivelmente tensa. Senhor Andrade, já que está aqui mesmo,
Ele sorriu. Deixa eu te contar uma curiosidade interessante. A sua, ele fez aspas discretas com os dedos. Sua filha tentou hoje pela manhã ativar uma linha de crédito empresarial em nome da empresa familiar do seu pai. Eu sabia disso. Maurício, que estava estrategicamente posicionado a poucos metros conversando com um investidor, ouviu perfeitamente e se aproximou. Eu não autorizei isso, ele disse com firmeza. Renata ficou branca. Pai, eu não autorizei nada disso. Maurício repetiu mais alto. Porque essa empresa não é legalmente sua para usar. Porque você tem o sobrenome registrado nos documentos oficiais, mas não tem o sangue da família. E porque o único patrimônio real que você viu na sua vida inteira foi aquele que ele trouxe, e ele apontou para mim, e que você já perdeu completamente. As cabeças ao redor começaram a se virar curiosas. Renata ficou estática. O que você está dizendo, pai? Estou dizendo. Maurício se manteve firme. Que o único dinheiro de verdade que circulou nesta família nos últimos anos foi o que ele colocou generosamente e que você já destruiu completamente. Renata me olhou como se eu a tivesse apunhalado pelas costas. Você contou para ele. Ele me procurou, eu respondi. Porque pelo menos alguém nessa família ainda sabe dizer muito obrigado. Sônia, que obviamente já estava por perto vigiando, chegou quase correndo. O que vocês estão falando? O que é isso de que ela não tem direitos? Maurício, ela quase gritou. Me diz que isso não é verdade. É verdade, ele disse. E é muito melhor você descobrir aqui do que num tribunal futuramente. Sônia começou a tremer visivelmente. Você, ela me apontou acusadoramente. Você armou tudo isso. Não, Sônia. Eu respondi com calma, mais alto o suficiente para outras pessoas ouvirem. O que eu fiz foi simplesmente parar de pagar contas. O que vocês fizeram foi aplaudir quando me humilharam brutalmente. E o que ele fez, apontei para Maurício, foi finalmente ser honesto comigo. Renata, completamente encurralada e desesperada, fez a única coisa que pessoas assim sabem fazer quando perdem: atacar violentamente. Você se acha melhor que todo mundo só porque tem dinheiro, mas você se envolveu com uma mulher já comprometida. Você se meteu com a mulher do chefe. Você, eu a cortei. Eu coloquei comida na sua mesa. Eu paguei seu vestido de casamento. Eu paguei o tratamento do seu pai. Eu paguei o carro que sua mãe dirige. Eu fiquei calado quando te vi saindo de um hotel com o Fábio. Eu protegi sua imagem de mulher decente durante anos. E mesmo assim você me chamou de medíocre e sem ambição na frente de todos. Silêncio pesado. Os jornalistas presentes, porque obviamente havia jornalistas estrategicamente posicionados, já estavam discretamente filmando tudo. Leonardo percebeu isso imediatamente e fez o que somente pessoas extremamente ricas e poderosas sabem fazer perfeitamente: controlar completamente a narrativa pública. Senhoras e senhores, ele disse sorrindo educadamente, por favor, sem escândalos desnecessários. Esta é uma noite de celebração beneficente. Este senhor aqui, ele colocou a mão no meu ombro. Esteve anos ajudando esta família em completo silêncio. Hoje é a noite dele. Qualquer pergunta relacionada ao divórcio pode ser direcionada formalmente ao meu departamento jurídico. Tradução clara: calem a boca imediatamente ou vão descobrir quanto realmente custa enfrentar a Andrade Enterprises judicialmente. Renata começou a suar visivelmente. Por favor, ela voltou ao tom baixo e quase suplicante. Não me deixa assim completamente. Eu simplesmente não sei viver sem. Ela olhou ao redor desesperada. Sem tudo isso. Aprenda então, eu respondi. Do mesmo jeito que eu tive que aprender a viver sem você. E saí do círculo deixando todos eles completamente sozinhos com seus próprios fantasmas e vergonhas. Leonardo veio logo atrás. Foi limpo, ele disse. Foi sem gritos desnecessários. Foi completamente público. Isso dá views. Você acha que terminou realmente? Eu perguntei. Não, ele sorriu. Eles ainda vão tentar te morder de volta. Gente que perde dinheiro sempre morde, mas agora eles mordem especificamente desde muito baixo. Saí da gala com aquela sensação estranha de quando o mundo finalmente vê o que você sempre soube que era por dentro. Mas famílias que vivem exclusivamente de aparências não simplesmente vão dormir tranquilas porque você brilhou uma noite. Elas acordam ainda mais venenosas e perigosas. A primeira prova concreta disso chegou no dia seguinte. 7h20 da manhã. Mensagem de número desconhecido com foto de perfil completamente em branco. A gente sabe que você nem sempre foi tão rico assim. Temos fotos suas de muito antes com sua ex-namorada da faculdade. Se você não quiser que publiquemos isso, é melhor conversar conosco urgente. J. Júlia, obviamente. 3 minutos depois chegou outro número. Olha seu e-mail corporativo agora. C. Caio. Abri o e-mail empresarial. Leonardo já tinha me reencaminhado algo que tinha chegado para a assessoria jurídica. Assunto gravíssimo, material comprometedor sobre seu executivo. Anexo 3 fotografias antigas minhas de quando eu tinha 23 anos, cabelo bagunçado,
roupas simples de obra, e numa delas eu estava claramente beijando uma garota de boné num bar, obviamente depois do turno de trabalho. Nada grave, nada que realmente me prejudicasse, mas famílias que vivem de teatro puro acreditam piamente que qualquer foto onde você não está de terno é material de destruição. Leonardo já tinha deixado uma observação no final do e-mail. Não é nada sério, mas eles já começaram a se desesperar. Te protejo, mas não apaga nada. Isso serve como prova futura. Eu sorri porque era completamente óbvio. Sônia não aguentou a humilhação pública da gala e foi imediatamente vasculhar desesperadamente minha vida antiga. Encontrou fotos antigas. Talvez Júlia tenha encontrado algum perfil antigo meu em rede social extinta. Pensou. Com isso, eu o destruo completamente. Elas sempre subestimam completamente o homem que consegue subir sozinho. Deixei tudo exatamente como estava. Às 9h45, Sônia me ligou diretamente. Sem bom dia, sem educação. Eu já sei que você está mandando a imprensa investigar a gente. Eu não mandei ninguém. Respondi. O jornal que publicou é especializado em finanças corporativas. Quem os acionou foram os próprios bancos. Eles gostam de saber quem realmente movimenta dinheiro de verdade. Você não é santo nenhum. Ela cuspiu as palavras. Você é pior ainda que essas mulheres que seduzem homens ricos. Você se infiltrou numa família que não era sua, e agora se acha no direito de tirar o que é nosso. Eu não tirei nada, eu disse com paciência. Apenas parei de colocar. Existe uma diferença enorme. Ela ficou ainda mais alterada. E se todo mundo descobrir que você não é o empresário perfeito, que teve um tempo que você ia para bares de quinta categoria com mulheres que não podiam nem te pagar um táxi decente, isso você também vai deixar de pagar. Fiquei alguns segundos em silêncio proposital. Publica, Sônia, eu disse finalmente. Publica as fotos todas. Manda para os grupos. Posta nas redes sociais, manda para a igreja, deixa todo mundo ver como eu era pobre. Vamos ver o que acontece depois. Ela travou. Eu não acredito em você. Te explico então. Eu continuei. O que envergonha vocês profundamente para as pessoas normais é inspirador. Se você mostrar que antigamente eu estava de capacete e barro trabalhando, sabe o que as pessoas vão dizer? Olha como ele chegou longe. E sabe o que vão dizer sobre vocês? Olha como eles cuspiram na mão que os alimentou. Silêncio extremamente pesado do outro lado. Você, ela sussurrou, você é uma pessoa muito má. Não, Sônia, eu corrigi. Eu aprendi relações públicas profissionalmente. Você apenas aprendeu fofoca de bairro. Não é remotamente a mesma coisa. Ela desligou com raiva. 3 minutos depois foi Júlia, cunhado. A mamãe está fora de controle. Ela quer postar suas fotos antigas. Segura ela, senão vai se queimar sozinha. Respondi simplesmente. Deixa ela postar. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Fábio estava preparando algo diferente, porque ele definitivamente não é burro. No mesmo dia da gala, o pai dele tinha tentado falar diretamente com Leonardo e não conseguiu passar da recepção. Então ele foi pelo lado mais fraco da corrente, a própria Renata. E Renata, quando está verdadeiramente desesperada, canta tudo. Às 11h12, Leonardo me mandou outro áudio. Seu ex está dizendo para o amante que está disposto a contar publicamente tudo sobre como você entrou nas empresas através de conexões privilegiadas. Basicamente vai tentar insinuar que você subiu dormindo com gente importante. Ótimo, eu disse em ligação. Hora de mostrar que o quarto tem documentação. Eu ri alto. Você realmente filmou reuniões? Eu documento absolutamente tudo que pode me custar milhões futuramente. Leonardo respondeu mastigando alguma coisa. E além disso, você realmente acha que eu ia te deixar trabalhar 4 anos inteiros em projetos de 60 milhões sem ter documentação completa de cada assinatura sua? Ele quer alegar que você subiu porque era bonito. Eu mostro seu relatório técnico de viabilidade financeira de 190 páginas e ele fica parecendo um completo palhaço. Ele vai insistir certamente. Então fazemos algo melhor ainda, Leonardo disse. Mostramos que foi ele quem tentou usar relacionamento amoroso para subir profissionalmente. Tenho e-mails dele para a Renata. Tenho mensagens dizendo textualmente me divorcio e subo na empresa, se ele realmente quer ir para o barro digital. Vamos, mas o barro tem nome e sobrenome. Soltamos isso publicamente. Não ainda, ele sorriu pelo telefone. Guardo isso porque quero ver até onde a fome dele realmente vai. Até onde foi? Até a minha casa. Sim, exatamente. Final do mesmo dia, 19h53. O porteiro me ligou. Senhor, tem uma mulher aqui dizendo que é sua ex-esposa. Diz que precisa urgentemente falar com você. Olhei pela câmera de segurança. Renata sem casaco apropriado. Rosto de completa derrota. Nada daquela confiança toda do tribunal. A neve caindo atrás formando um cenário quase cinematográfico. Leonardo tinha completa razão.
Quando eles realmente se veem sem dinheiro nenhum, ficam genuinamente perigosos. Eu poderia facilmente ter dito que não subisse, mas eu quis ver pessoalmente. Pode liberar. Ela entrou no apartamento bem devagar, olhando tudo como se fosse a primeira vez visitando. E tecnicamente era mesmo. Porque quando éramos casados, ela nunca tinha realmente prestado atenção no meu apartamento. Sempre achou que era alugado pela empresa. Agora ela via a vista panorâmica, o piso aquecido, as obras de arte originais, a adega climatizada, a mesa de jantar importada. Tudo meu. Está lindo aqui, ela disse quase tímida. Você nunca me trouxe aqui antes. Você nunca perguntou onde eu realmente morava, eu respondi. Ela ficou parada sem saber onde colocar as mãos tremendo. Eu sei que não tenho nenhum direito, mas minha mãe está apavorada. A Júlia ficou sem salário. Meu pai, ela abaixou a voz. Meu pai te contou a verdade. Ele contou sim. Então você sabe que nem tudo foi realmente culpa minha, que minha mãe me usou, que ela tocou o próprio peito. Me deixei ser usada também. Você se deixou usar, eu confirmei. E me usou ativamente também. Sim, ela admitiu pela primeira vez na vida. Te usei completamente. Porque era extremamente fácil e cômodo. Porque você dava tudo. Porque você era bom demais. Porque você tinha dinheiro e não exibia. Mas ela me olhou. Eu também te amei de verdade. E aí estava o veneno mais doce. Eu te amei muito. Ela insistiu. Quando você não tinha esse terno caro, quando usava aquele capacete de obra velho, quando me fazia rir no sofá assistindo filme ruim. Te amei e sei que você me amou também. Me aproximei um pouco e exatamente por isso dói tanto agora. Exatamente. Ela assentiu rapidamente. E exatamente por isso estou aqui agora. Eu posso perder o emprego definitivamente. Posso perder o crédito. Posso perder a imagem pública. Mas eu não quero te perder. Eu a encarei. Ela era realmente bonita. Isso eu nunca neguei. E era exatamente ali que ela acreditava que ia me fisgar novamente. Ela ainda me ama. Se eu olhar do jeito certo, ele volta correndo. Dei mais um passo. Renata. Sim, ela disse com esperança. Me beija. Ela piscou várias vezes. Sério? Sim, eu me inclinei levemente. Me beija como naquele tempo quando não tínhamos absolutamente nada. Ela se aproximou completamente aliviada, feliz, acreditando piamente que tinha funcionado. E então, a porta do corredor interno se abriu suavemente. Leonardo com 2 seguranças e segurando um tablet, gravando tudo. Perfeito, ele disse friamente. Já temos o que precisávamos. O senhor se aproxima da residência particular do seu ex-marido imediatamente depois de ter tentado pressioná-lo profissionalmente. Tudo devidamente gravado. Se amanhã aparecer uma única nota sequer dizendo que ele subiu por relacionamento, isso aqui vai ao ar instantaneamente. A expressão dela desmoronou completamente. Você me armou uma cilada. Não. Eu respondi. Eu te mostrei o espelho da realidade. E você apontou para Leonardo sempre se metendo, sempre protegendo minha gente. Ele disse. E ele é minha gente. Você definitivamente não é. Ela olhou para os seguranças. Percebeu que não tinha saída nenhuma. Isso não vai ficar assim. Ela ameaçou. Minha mãe, sua mãe, Leonardo cortou. Acabou de mandar fotos antigas dele para o grupo da paróquia. Sabe o que aconteceu? As senhoras parabenizaram ele por ter uma ex-nora que conseguiu sair de baixo e vencer. Então pensem em outra estratégia porque essa já falhou. E a levou para fora sem cerimônia. Ele saiu, mas antes da porta fechar completamente se virou uma última vez. Você acha que ganhou? Ela me disse. Mas não ganhou nada porque você não tem a única coisa que eu tenho. O quê? Eu perguntei. Eles? Ela apontou vagamente. Família. Domingos juntos. Almoços. Feliz Natal de verdade. E saiu. Fiquei parado. Eles. Olhei para Leonardo. Leonardo suspirou fundo. A família perfeita. Os domingos. O fique para o almoço. O Feliz Natal caloroso. Tudo isso realmente não se compra com dinheiro, mas se pode criar com pessoas novas. Eu respondi com um nó na garganta que não queria admitir. Se pode sim, ele confirmou. E vamos criar exatamente isso. Foi assim que surgiu a ideia que vocês vão realmente gostar, Leonardo propôs. Histórias reais. Eles estão falando de você por todo lado. Aproveita essa onda. Abre um canal digital. Não com seu nome completo, obviamente. Um canal de histórias verdadeiras. Um homem que ajudou e foi traído brutalmente. Conta histórias de família, de dinheiro, de pessoas que não valorizam. Todo mundo se identifica profundamente. Monetiza isso e, quando você quiser, realmente pode contar a sua própria história completa. YouTube. Exatamente. Shorts, vídeos longos, o formato que funcionar melhor. Seu caso tem tudo. Luxo e humilhação misturados. Isso gera engajamento massivo. Mas atenção, ele levantou o dedo,
sem expor nomes completos diretamente. Sem dizer Renata Silva me deixou. Você diz minha ex. Sem dizer Sônia Costa. Você diz a família dela. Drama real, mas dentro das políticas da plataforma. E eu aceitei. Porque se eles queriam me destruir com exposição pública, eu ia me expor do meu próprio jeito. E agora chegamos naquele momento em que eu preciso te pedir uma coisa. Se você chegou até aqui nessa história toda, você já percebeu que isso não é só sobre dinheiro ou vingança. É sobre dignidade. É sobre saber o próprio valor. É sobre não aceitar migalhas quando você é o banquete inteiro. E se essas palavras fizeram sentido para você, eu queria te pedir para se inscrever aqui no canal. Não é só pelo número, é porque histórias assim precisam ser ouvidas. Precisam ecoar, e eu quero que você faça parte dessa comunidade que está construindo algo diferente. Além disso, me conta uma coisa nos comentários. Se você pudesse dar um conselho para alguém que está passando por uma situação parecida, qual seria? Não quero respostas prontas. Quero saber o que você, com sua vida, com sua experiência, diria para alguém que está sendo humilhado silenciosamente. Vamos construir juntos a maior corrente de apoio que essa plataforma já viu. Agora volta comigo para o resto da história. No primeiro vídeo, eu gravei assim, em português claro, com um tom completamente calmo. Nunca imaginei que as pessoas que mais ajudei seriam as mesmas que aplaudiriam quando fui humilhado publicamente. Você paga hospital, abre crédito, consegue emprego, sustenta a casa toda. E no Natal, na frente de todo mundo, te chamam de medíocre e sem ambição. E quando descobrem que o medíocre tinha milhões, te ligam desesperados pedindo para não cortar nada. Parece familiar. Vou te contar exatamente como reagir e como você pode reagir também sem descer ao nível deles. Subi o vídeo. Em 3 horas, 65 mil visualizações. Em 24 horas, 1.300.000 visualizações. Comentário atrás de comentário. Aconteceu igual com meu sogro. Conta mais sobre o chefe amante. Queremos ver quando você cortou o crédito deles. Faz parte 2 urgente. Quero saber se você voltou com ela. Renata obviamente viu. Sônia viu. Fábio viu. E ali sim veio a parte verdadeiramente mais suja de todas. Porque quando eles perceberam que eu não só não tinha vergonha, mas estava lucrando com aquilo, aí foram para a última cartada possível. Se você não apagar os vídeos todos imediatamente, vamos contar publicamente sobre sua mãe. Essa mensagem veio de um e-mail estranho, sem identificação, mas eu sabia exatamente de onde vinha. Sônia novamente. Porque a única coisa que eu nunca exponho publicamente é minha mãe. Minha mãe não é rica. Minha mãe não faz parte desse mundo corporativo. Minha mãe limpou casa de gente exatamente igual à mãe da Renata durante anos. E se tocassem nela, aí sim a história mudava completamente de tom. Então eu respondi. Não para eles, mas para meu público. No vídeo 3, o que acontece quando a família que te humilhou começa a ameaçar revelar coisas do seu passado? Acontece que eles esquecem quem realmente tem a documentação verdadeira. Esquecem quem pagou as contas de quem. Esquecem quem tem os e-mails do hospital. E esquecem que eu ainda não contei nem metade do que sei. A pressão não diminuiu nem um pouco. Muito pelo contrário. Quanto mais gente assistia meus vídeos, mais nervosa ficava a família da Renata. Porque agora, não era só o ex-marido que saiu num áudio. Era o ex-marido que está ensinando outras pessoas a pararem de sustentar ingratos. E isso corta a fonte de renda de muita gente. Naquela mesma noite, Júlia me ligou chorando. Mas chorando de verdade dessa vez. Não aquele choro de novela. Ele está completamente fora de controle. Disse que se você continuar subindo esses vídeos, ela vai pessoalmente até a casa da sua mãe. Não deixa ela fazer isso. Você conhece ela. E ali algo dentro de mim congelou completamente. Me tocar diretamente. Ok, tocar no meu bolso é jogo. Tocar na minha mãe. Onde ela está agora? Perguntei. No grupo de oração da igreja. Mandou até foto sua de uniforme antigo. Estão dizendo que sua mãe não te educou direito porque você não aprendeu a respeitar os mais velhos. Respirei fundo. Tudo bem, então. Não responde mais nada. Deixa comigo. Desliguei e liguei imediatamente para Leonardo. Eles vão atacar seu lado humano. Ele disse direto. Normal. Quando não conseguem te atacar profissionalmente, atacam emocionalmente. Sua mãe sabe de tudo. Sabe que me divorciei. Não sabe do show todo. Então a gente conta pra ela primeiro antes que a Sônia chegue lá, não é mesmo? A gente traz ela, senta, veste ela bem e explica tudo sem drama desnecessário. Sua mãe não é desse mundo corporativo, mas vai conhecer agora. E vai gostar bastante. E de quebra matamos 2 coelhos. Protegemos ela e transformamos ela na sua melhor defesa pública. Se sua mãe disser publicamente que você fez certo, a Sônia não tem mais por onde entrar. Fazia completo sentido. No dia seguinte fui buscar minha mãe. Bairro simples e humilde. Rua com crianças jogando bola descalças. Cheiro de bolo caseiro no ar. Ela me recebeu como sempre. Filho, entra. Entrei. Quer café? Quero sim, mãe.
mas preciso conversar sério. Ela me olhou com aquela cara de vem bomba por aí. Sentamos na mesinha da cozinha pequena. Mãe, lembra da Renata? Filho, ela levantou a mão. Se é pra dizer que voltou com ela. Não voltei, eu ri. Ela que está tentando voltar desesperadamente. Ah, ela cruzou os braços. Isso já não gostei. Expliquei tudo devagar. Sem glamour corporativo, sem CEO, sem Andrade Enterprises, sem 55 milhões. Expliquei como eles aplaudiriam, como me chamaram de medíocre, como eu paguei o hospital, como cortamos benefícios, como agora querem me atingir através de fotos antigas. Minha mãe ouviu tudo e depois coçou a testa pensativa. Então deixei eu entender direito. Você ajudou financeiramente. Eles te cuspiram na cara. Você parou de ajudar. Agora estão com raiva porque você parou de ajudar. Exatamente, mãe. E agora estão falando que quem te criou mal fui eu. Exato. Minha mãe soltou uma daquelas risadas secas de mulher que já limpou muita casa de madame metida. Ah, não. Agora eu entro pessoalmente. Mãe, não filho. Agora eu entro. Eu me calei quando você casou com ela sem me ouvir direito. Me calei quando você pagou aquelas contas todas. Me calei quando você disse, mãe, espera que vou trabalhar longe. Eu me calei sempre. Mas dizer que eu não te criei bem. Ela apontou para o próprio peito. Aí é diretamente comigo. Mãe, vai ser público. Melhor ainda. Ela sorriu. Sempre quis usar salto alto e nunca tive motivo. Agora tenho. Levei ela para o escritório do Leonardo. Leonardo a amou imediatamente. Sua mãe é maravilhosa, ele disse. Tem verdade estampada no rosto. As pessoas adoram isso. Minha mãe ficou meio deslocada com o vidro todo, com o café em cápsula, com a roupa cara que Leonardo mandou buscar. Então é assim que você vive, filho. É mãe, então vive direito, sem esconder mais nada. E foi assim que no dia seguinte saiu meu vídeo mais forte até agora mesmo. Título em português. Me humilharam no Natal e agora querem atacar minha mãe. Não vou permitir isso. A câmera mostrava eu na frente. Depois girava, mostrando minha mãe sentada com uma blusa simples, mas bonita. Cabelo arrumado. Oi, ela disse meio tímida. Sou a mãe dele. Não tenho milhões, não. Não tenho empresa grande. Só tenho orgulho e educação. E eu criei meu filho para ajudar pessoas sim. O que eu não criei ele foi para aguentar desagradecido. Quase levantei para aplaudir ali mesmo. Meu filho pagou conta de hospital que eu nem conseguia olhar o valor. Ela continuou. Ele não pediu nada em troca porque eu ensinei que família ajuda sem cobrar. E essa gente, ela olhou direto para a câmera, riu da cara dele porque não sabiam quanto ele tinha. Então se vocês querem me atacar, me ataquem, mas tenham coragem de dizer o nome de vocês. Não sejam covardes como foram no Natal. Leonardo cortou ali e subiu imediatamente. Explosão. 3,5 milhões em 12 horas. Os comentários simplesmente derreteram. Sua mãe é uma rainha. Agora entendi tudo. Com uma mãe assim é óbvio que ele venceu. A sogra dele deve estar roendo o travesseiro. Parte onde ela descobre isso, por favor. E como num relógio perfeito, Sônia viu e perdeu completamente o controle, porque o que ela queria era sujar minha imagem, e o que saiu foi mais luz ainda. Ela me ligou gritando histericamente. Você não tinha direito de trazer sua mãe para isso. Não envolve ela nesse circo. Mas você ia pessoalmente falar com ela? Eu disse. Não, mas não era para o país inteiro ver. Então agora viram. E adoraram. Sônia. Ela ficou tremendo de raiva pura. Você não está entendendo o que está fazendo. Está destruindo nossa imagem familiar completamente. Sua imagem vocês destruíram sozinhos quando disseram em voz alta que eu merecia coisa melhor no meio da ceia. Eu só apertei o botão de gravar. Ela respirou fundo e então soltou a real. Então eu também posso gravar coisas suas. Quer que eu conte quem era seu pai? Quer que eu diga que sua mãe trabalhava de... Pode contar, eu cortei, mas conta direito. Conta que minha mãe trabalhava na casa de gente exatamente como você. E que mesmo assim, criou um filho que pagou o hospital da senhora. Conta isso que vai bombar. Ela xingou e desligou. Leonardo do lado estava rindo tanto que quase derrubou o café. Eles não entendem internet, ele disse. Cada golpe que tentam dar te sobe mais ainda. Só porque sempre tem um porém. Quanto mais alto eu subia na internet, mais interessada ficava a família do Fábio. O pai dele, aquele que queria entrar no conselho há anos, percebeu que meu rosto gerava engajamento massivo. E gente rica adora duas coisas, poder e visibilidade controlada. Então ele mandou um recado formal. Senhor, gostaria muito de patrocinar seu canal. O senhor conta histórias, nós colocamos publicidade. Ganha você, ganhamos nós. Mostrei para Leonardo. Não aceita, ele disse na hora. Esse velho quer te usar para lavar dinheiro e para controlar o que você fala. Se amanhã você quiser contar a parte do chefe amante, ele te cala na hora. Mas eu posso usar isso a meu favor. Pode sim, mas com suas regras. E aí ele me deu uma ideia que ia doer especificamente na Renata. Faz o seguinte, Leonardo disse. No próximo vídeo você conta como identificar quando seu parceiro está envolvido com o chefe.
sem nome, sem lugar, sem cargo específico, mas dizendo absolutamente tudo. Adorei, gravei. Às vezes não é que ele está cansado do trabalho, às vezes é que ele está investindo emocionalmente em outro lugar. Sinais de que seu parceiro está se envolvendo com o chefe. Começa a falar obsessivamente de imagem profissional e reputação. Exige que você fique quieta e invisível. Te quer escondida quando tem gente importante por perto. E a mais clara de todas: te humilha na frente da família para poder dizer publicamente que está livre, mas não te larga de verdade quando precisa do seu cartão de crédito. Se isso está acontecendo com você, não chore. Faça as contas. Subi. Adivinha quem comentou de uma conta falsa? Businesswoman77. E se o chefe também tem vida própria e não é a vilã da história? Eu ri porque Renata podia ser rica, podia ser calculista, podia ter hotel 5 estrelas, mas eu tinha audiência, e a audiência toma partido de quem foi humilhado no Natal. Só que a história não ia terminar no YouTube, porque quando alguém perde dinheiro de verdade, recorre ao jurídico. Uma semana inteira depois, recebi notificação oficial. Intimação extrajudicial por difamação e danos morais. Quem assinava? Sônia Costa e Renata Costa. Exigiam que eu removesse todos os vídeos imediatamente, parasse de insinuar qualquer coisa e restituísse os benefícios financeiros que foram retirados. Quase emoldurei aquilo e pendurei na parede. Elas querem o dinheiro de volta. Mostrei para Leonardo. E querem que você pare de lucrar contando, ele completou. Óbvio que tentariam. Mas olha o erro fatal. Mandaram com um advogado de família. Não contrataram um escritório grande. Isso significa duas coisas importantíssimas. Estão sem dinheiro para pagar advogado de alto nível. Estão completamente desesperadas. Respondemos no vídeo naturalmente, ele sorriu. E com nosso advogado presente. E foi exatamente isso. Me querem calado. E ainda assim não vou nomear ninguém diretamente. Hoje recebi isto. Mostrei a notificação na câmera. Uma família que aplaudiu quando fui humilhado me pedindo para não contar que fui humilhado. Não vou nomear ninguém porque não é necessário. Não vou mostrar endereço porque não precisa. Mas vou dizer uma coisa clara. Ajuda não é obrigatória nunca. Gratidão sim. E quando não existe gratidão, existem consequências naturais. E quando vem ameaças, vem mais histórias ainda. Explodiu de novo. Renata viu e fez o que gente sem assessoria de imprensa faz. Foi para as redes sociais dela com 10 mil seguidores soltar. Não acreditem em tudo que vem. Tem gente que se faz de vítima, mas na verdade usou nossa família como degrau para chegar onde está hoje. 5 minutos foi o tempo necessário para existirem capturas de tela. E meus seguidores foram em massa em cima dela. Mandaram tudo. Vídeo das escadas, áudio do Audi, memes. O pai dele pagou tudo. Ela não te pagou nada. E Fábio me ligou furioso. Isso era realmente necessário. Estão destruindo ela nas redes. Ela se destruiu sozinha. Eu respondi. Eu só deixei claro os fatos. Olha, ele mudou o tom. Meu pai está extremamente incomodado. Ele diz que isso está manchando o sobrenome da família toda. Precisa baixar o tom urgentemente. Seu pai pode entrar no conselho quando quiser. Eu disse. Sabe o que precisa fazer. O que exatamente? Declarar publicamente que a empresa dele não apoia homens que humilham mulheres que os sustentaram. Daí conversamos. Silêncio pesado. Fábio não estava acostumado a negociar perdendo. Você está se achando demais, ele sussurrou. Você está se esquecendo de quem você realmente é. Eu estou me lembrando exatamente de quem sempre fui, eu corrigi. Essa é a diferença enorme. Ele desligou sem se despedir. Leonardo bateu palmas. Perfeito. Agora sim vão te atacar onde realmente dói. Onde? Na obra. Vão tentar dizer que seus projetos tiveram irregularidades, que você usou favores políticos, que ganhou comissão ilegal, clássico de manual. E aí, meu amigo, ele me olhou sério. Aí sim, temos que estar completamente impecáveis. Estamos. Eu sorri. Eu guardo o documento até do cafezinho que não tomo. Só faltava um movimento deles. E veio. Não por telefone. Não por e-mail. Presencial. Quem apareceu no meu escritório usando óculos escuros e casaco de pele foi Sônia. Com ela, Júlia, na recepção de vidro, sem hora marcada. Ela não tem horário, a recepcionista disse constrangida. Sou a ex-sogra, Sônia anunciou como se fosse um cargo. Eu poderia tê-la feito subir e humilhado. Preferi outra cena. Desci até o hall. Senhora Sônia, Júlia. Ela levantou o queixo tentando manter postura. Gosta do que está fazendo. Estou adorando. Está ficando como ressentido. Estou ficando como exemplo. Ela se aproximou apertando a bolsa cara. Olha, me custou muito vir aqui. Eu te agradeço pelo que você fez pelo Maurício.
De verdade mesmo. Mas você não pode deixar uma família inteira na rua de um dia para o outro desse jeito. Eu não deixei ninguém na rua, respondi. Só deixei de pagar a casa de praia de vocês. Júlia segurou o braço da mãe. Mãe, por favor, abaixa o tom. Não, que ele escute tudo. Sônia respirou fundo. Você quer que eu peça desculpas? É isso. Quer que eu diga perdão por ter aplaudido? Então tá bom. Perdão, aí está, pronto. Júlia arregalou os olhos. Eu fiquei genuinamente surpreso. Perdão, Sônia repetiu, e vi que doía. Perdão porque não soube quem você era de verdade. Perdão porque me deixei levar pelo que minha filha disse. Mas agora para com isso. Para de expor. Deixa a gente seguir. O Maurício não está bem. Eu não quero que ele morra achando que você nos odeia. Ela jogou a carta do pai doente. Respirei fundo. Senhora Sônia, eu disse devagar. Eu não odeio vocês. Apenas não vou mais sustentar desrespeito. Se a senhora quer que eu pare, vocês também param. Param de ameaçar minha mãe, param de mandar foto antiga, param de dizer que me aproveitei, param de ligar para o Fábio para me calar, param de mandar intimação judicial. Se vocês param, eu penso. Ela me olhou com aquela expressão de quem sempre conseguiu tudo com drama. Não é suficiente. Também não foi suficiente aquele finalmente, filha, você merece coisa melhor. Devolvi. E olha onde estamos. Sônia apertou os lábios. Está bem, então. Nos vemos no tribunal. Nos vemos. Leva os papéis do hospital. Leva as faturas do cartão. Leva o contrato da Júlia. Leva as mensagens pedindo mais limite. Eu levo os meus todos. Ela girou nos saltos e saiu. Júlia ficou um pouco. Ele realmente vai levá-la para o tribunal de verdade. Vou levar tudo para onde tiver que ir, porque agora não tenho mais medo nenhum de que vejam o que eu tenho. Mas e se meu pai? Os olhos dela encheram. Ele não aguenta outro estresse desses. Me lembrei de algo que pediram lá no começo. Um toque de riqueza, de bens, mas com emoção verdadeira. Me abaixei ficando na altura dela. Júlia, eu posso até ajudar novamente, mas agora vai ter condição. Ela me olhou com esperança brilhando. Qual? Que a reparação seja pública, eu disse. Que as mesmas pessoas que viram vocês aplaudindo me vejam pedindo desculpas de verdade. Não para mim só, para minha mãe, para meu pai, para todas as pessoas que vocês já trataram mal achando que eram superiores. Ela engoliu seco. Isso dá pra fazer. Então faça. Eu sorri. E eu vejo o que faço depois. Ela saiu. Leonardo apareceu de um canto. Está amolecendo. Não, estou sendo estratégico. Se eles pedirem perdão publicamente, esse vídeo vale mais que qualquer processo judicial. E fica pronto para... Ele fez gesto de fechar livro. Sorri. A audiência judicial parecia um teatro caro, cheio de gente nervosa. Sala ampla, madeira polida brilhando, câmeras de imprensa do lado de fora porque o empresário humilhado no Natal já virou notícia nacional. Promotor sério, juiz com cara de pouquíssima paciência. Do lado esquerdo, eu, Leonardo, meu advogado, e minha mãe com vestido simples, mas postura de rainha absoluta. Do lado direito, Sônia tensa, Júlia ansiosa, Renata tentando parecer confiante e Maurício cansado, mas presente. O caso no papel era simples. Eles queriam que eu removesse vídeos e restituísse benefícios. Nós apresentamos extratos bancários de ajuda, capturas de humilhação, vídeos das escadas, filmagem de Renata vindo no meu apartamento tentar manipular, captura do story dela tentando me desmentir e o pacote completo do hospital onde constava doador anônimo com minhas iniciais. O juiz folheou tudo. Levantou uma sobrancelha e disse: aqui tem menos questão jurídica e mais questão de vergonha alheia mesmo. A promotora quase sorriu. Senhora Sônia Costa, o juiz disse. A senhora reconhece que este senhor pagou o tratamento do seu marido? Sim. Ela mordeu as palavras. Pagou. Reconhece que conseguiu crédito? Sim. Reconhece que seus filhos entraram em empresas ligadas a ele? Sim. Reconhece que numa ceia de Natal, a família toda celebrou o divórcio dele e chamaram ele de medíocre? Silêncio. A sala inteira esperando. Sônia apertou a bolsa, olhou para o marido, olhou para as câmeras, porque sabia que tinha gente gravando de fora. E pela primeira vez desde que conhecia aquela mulher, ela baixou a cabeça. Sim. Ela disse num fio de voz. Fizemos isso. O juiz continuou. A senhora entende que essa conduta autoriza legalmente o senhor a relatar os fatos vividos desde a perspectiva dele, desde que não viole intimidade nem exponha dados protegidos por lei. Mas ele tem milhões de seguidores. Renata soltou. Está nos destruindo socialmente. Não, o juiz cortou. Vocês se destruíram quando aplaudiriam. Ele está apenas narrando. Não é a mesma coisa. Leonardo quase fez um gesto de comemoração, mas se controlou. O juiz virou para mim.
Senhor, com seu poder econômico e alcance digital, você também carrega a responsabilidade. Não pode transformar conflito familiar em linchamento público eterno. O que exatamente busca? Eu tinha ensaiado essa resposta, porque sabia que isso ia circular. Busco encerramento, senhor juiz, eu disse olhando para frente. Que fique claro quem ajudou quem. Que termine o abuso. Que não possam continuar pedindo dinheiro e simultaneamente humilhando. E busco, respirei, que entendam que ter dinheiro não obriga ninguém a tolerar desprezo. A promotora assentiu. Então, o juiz disse: isto se resolve facilmente. O senhor não está obrigado a restituir benefício nenhum. A família Costa se abstém de contatar para solicitar ajuda financeira, salvo através de representante legal. Nenhuma das partes poderá ameaçar ou expor dados da família da outra parte. E dado que a controvérsia foi pública, a retratação deve ser pública também. Sônia arregalou os olhos. Pública. Pública, o juiz repetiu. Como foi o agrávio? Júlia me olhou como dizendo: é isso mesmo. Maurício respirou aliviado. Renata fechou a cara. Eu não vou pedir desculpas, ela disse cruzando os braços. Ele nos usou. Ele nos deixou mal. Ele. Senhora, o juiz interrompeu. A pessoa pode ser orgulhosa ou pode ser adulta. As duas coisas juntas não funcionam. Não foi só culpa minha, ela insistiu. Foi do Fábio. Foi da minha mãe. Foi. E ainda assim, eu cortei sem gritar. Foi você quem disse medíocre. Foi você quem jogou os papéis. Foi você quem comemorou com seu irmão. Ninguém colocou arma na sua cabeça. Ela respirou fundo, pesadamente. E se eu não pedir? O juiz olhou com paciência, cansada. Então esta sala autoriza expressamente o senhor a continuar contando sua história com data, local, contexto e nomes, por todos os meios que considerar, e a senhora não poderá reclamar depois. Peça desculpas e acaba. Não peça e vira série. Foi lindo ver a cara dela, porque entendeu. Ou engolia, ou eu fazia temporada completa. Sônia segurou o braço da filha. Filha, chega. Mãe, chega. Não vamos brigar com quem tem câmera melhor que a nossa. Renata me olhou. E ainda era a pessoa que um dia me fez apaixonar. Só que agora quebrada, sem coroa, sem plateia. Peço desculpas. Ela disse baixo. Mais alto, eu pedi. Ela respirou, olhou para o juiz, olhou para os curiosos tentando ouvir. Peço desculpas, repetiu mais alto. Desculpa por ter te humilhado. Desculpa por ter deixado minha família te aplaudir. Desculpa por não ter visto o que você fazia. E obrigada pelo que você deu. A sala ficou em silêncio absoluto. Sônia também falou. Eu também peço desculpas. Fui injusta. Achei que você era interesseiro, mas a interesseira era eu. Júlia chorou. Maurício assentiu. O juiz bateu o martelo. Consta em ata. Caso encerrado. Mas você queria a reviravolta final, não é? Então pega. Quando saímos da audiência, com tudo já decidido, Leonardo recebeu mensagem do jurídico e quase riu na minha cara. Vão te amar, ele disse. Quem? As mulheres todas. Por quê? Ele mostrou o celular. O vídeo de dentro do tribunal já estava vazando nas contas de fofoca. Ex-sogra pede desculpas públicas para genro multimilionário que sustentou família inteira. Os comentários já estavam assim. Vivo para esse tipo de justiça. Pede perdão com o mesmo microfone que humilhou. Quero parte 87. Ela deveria lançar curso. Era exatamente aquilo. Eles tentaram me calar com vergonha e terminaram me dando o final perfeito. O pedido público. Mas aí veio a reviravolta que ninguém esperava mesmo. No meio dos comentários apareceu um perfil verificado com foto corporativa. Engenheiro Marcos Delgado, presidente da Câmara Estadual de Construção Civil, comentou textualmente: histórias assim são exatamente o que queremos no nosso programa de lideraço masculina em negócios. Senhor, o esperamos. Leonardo quase pulou. Viu o que eu disse? Conta bem seu drama e vira marca pessoal. E a Renata sumiu. Não, porque gente que perde holofote tenta agarrar qualquer luz que sobre. 4 dias depois da audiência, ela subiu um vídeo meio amador gravado no carro estacionado. Oi, pessoal. Sei que alguns viram o que aconteceu. Sei que alguns acham que sou a vilã. Eu só quero dizer que também sofri, que também doeu, que estar casada com um homem muito bem-sucedido também é difícil. E que às vezes a gente comete erros. Mas eu o amava. E se um dia ele quiser, ela olhou para a câmera dramaticamente, minha porta sempre vai estar aberta para ele. Eu estava assistindo com minha mãe. Minha mãe fez TSC, agora quer like. Agora quer seguidor. Corrigi. E você? Eu vou subir o encerramento. O encerramento foi assim. Não me faltou amor, me faltou respeito. Final da história. Muitos perguntam se perdoei. Sim, perdoei porque perdão é para mim, não para eles. Mas perdoar não significa voltar. Perdoar não é reabrir crédito. Perdoar não é fingir que nada aconteceu. Perdoar é soltar e aprender. Aprendi que amor sem respeito é dívida emocional. Aprendi que dar sem limites te transforma em caixa eletrônico.
não em família. Aprendi que esconder o que você tem não faz ninguém te amar mais, faz te subestimarem. E aprendi que existe gente que só aplaude quando te vê caído, porque de cima fica óbvio quem aplaude por interesse. Essa família eu já ajudei, já amei, já sustentei e já soltei. Agora vem outra etapa. Vou usar o que sei: dinheiro, construção, contatos, para ajudar homens que realmente valorizam, para aqueles que pagam tratamento do sogro e são deixados sozinhos, para aqueles que sustentam cunhados e são chamados de fracassados, para aqueles que cozinham no Natal e são expulsos no Natal. Vai se chamar Fundo Natal Sem Humilhação. E sim, Leonardo já disse que coloca a primeira doação. Se eles quiseram me envergonhar publicamente, eu vou fazer ajuda pública. Renata, desejo sinceramente que sua vida real te trate melhor do que você me tratou. Eu fico com a minha, que sempre tive, só que agora sem esconder. E para você que está assistindo, se um dia aplaudiram quando você sangrava, não se cale. Conte, porque silêncio protege quem humilha. Voz protege quem amou de verdade. Subi, foi o vídeo maior do canal. E o melhor não foi número, foram as mensagens privadas. Obrigado. Hoje cancelei o cartão da minha ex-sogra. Me deu coragem para sair da casa do cunhado. Eu também paguei hospital e fui expulso. Quero trabalhar contigo nesse fundo. E ali entendi. O final não era eu os humilhei de volta. O final era eu peguei a humilhação deles e transformei no meu palco. Renata vai viver dizendo que largou um multimilionário. Sônia vai passar a vida dizendo eu também pedi desculpas. Maurício vai dormir sabendo que não me deve nada. Júlia vai trabalhar de verdade e vai ser boa porque talento ela tinha. Só usava errado. Fábio vai pensar 3 vezes antes de usar homem casado como degrau político. E eu vou viver com a parte mais elegante, liberdade. Liberdade de dizer quanto tenho, de dizer de onde vim, de dizer quem me humilhou. E principalmente de nunca mais sustentar quem aplaude enquanto eu sangro. E agora, chegando aqui no final dessa jornada toda, eu queria te fazer um convite muito especial. Se essa história te tocou de alguma forma, se você viu um pedaço da sua vida aqui, se você conhece alguém que precisa ouvir isso, eu quero que você se inscreva neste canal. Não é só apertar um botão, é entrar para uma comunidade que está reescrevendo as regras, que está dizendo não para a humilhação silenciosa, que está construindo algo maior. E mais importante ainda, eu quero ouvir sua história. Deixa aqui nos comentários. Não precisa ser igual à minha, pode ser completamente diferente. Mas se você já se sentiu invisível sendo essencial, se já sustentou quem te desprezava, se já pagou conta de quem te chamou de pouco, conta pra gente. Vamos criar a maior rede de apoio que essa plataforma já viu. Me diz também, você gostou desse vídeo? O que você aprendeu aqui? O que você vai fazer diferente daqui pra frente? Porque essa história não termina aqui. Ela continua em você. Em cada pessoa que decide não aceitar mais migalha. Em cada pessoa que entende o próprio valor. Em cada pessoa que transforma dor em dignidade. Então fica comigo. Se inscreve. Ativa o sininho. Compartilha com quem precisa. E vamos juntos provar que o final não é vingança. O final é liberdade verdadeira.